Muito bem, minha gente, aí para o programa Pare e Pense, no Fala Jadiel, né? O tema de hoje é sobre Apocalipse. Eu tenho tentado falar sobre isso, mas as tecnologias não ajudaram, né? Eu também estou meio aqui, não sei se gripado ou com Covid, mas vamos nós. O termo Apocalipse, né? Um termo que aparece no Novo Testamento, diz respeito à revelação. A ideia é essa, né? João, ilhado na ilha de Patmos, né? Por causa do próprio Evangelho, estando lá, tem uma experiência com Deus e em êxtase experimenta visões a respeito do futuro. Há algumas problematizações com a visão que ele tem, porque ele tem visões que dizem respeito ao futuro com coisas para as quais ele não tem nenhuma identificação para descrição, né? Portanto, fica um tanto quanto difícil ele dizer o que se passava, porque eram coisas com as quais ele não tinha nenhuma relação, nenhuma referência, mas o que é dito a ele é que ele escreve, ele tinha que relatar, que falar sobre aquelas coisas que ele viu. Algumas das coisas que ele dizia eram exatamente palavras ditas pelo próprio Jesus, né? Especialmente as cartas às igrejas na Ásia Menor, hoje a Turquia, e ele então começa a dizer exatamente o que Jesus lhes diz para falar. Quanto à questão do tema central de Apocalipse, né? É sobretudo a majestade de Deus, de Jesus, o reino do Senhor Jesus, o reino vindouro e completo. As divisões sobre isso têm a ver com um ramo da teologia sistemática chamada escatologia. É o último ramo da teologia sistemática que diz respeito às últimas coisas, né? Escatos, aqui de último, encerrando, e logia de lógica, de razão, de estudo. Então, a escatologia é a doutrina das últimas coisas e João vai tratar sobre elas neste livro de Revelação, esse livro de Apocalipse. Uma outra questão é que é um livro profético e, como sendo profético, algumas palavras não podem ser lidas, entendidas, narradas como em literalidade. Elas têm um significado todo especial por serem de profecia. Há ali muita linguagem figurada, há ali muita hipérbole, há ali muitas palavras com significados às vezes maximizados, às vezes codificados, palavras para as quais a gente precisa ter muito cuidado para não ter uma interpretação. Muito de Apocalipse não é entendido e algumas heresias modernas, né, chamadas heresias cristãs, são baseadas num falso entendimento deste livro tão fascinante que é o livro de Apocalipse. Na escatologia, ou seja, o último ramo da teologia sistemática, não é, que diz respeito às últimas coisas, existem três principais correntes escatológicas, né, quanto ao fim, que é o pré-milenismo, que é o amilenismo e que é o pós-milenismo. Essas visões, elas dizem respeito hoje também às categorias, aos segmentos evangélicos dos nossos dias. As igrejas pentecostais, elas, por exemplo, gostam muito, né, se adequam muito, seguem muito a visão do pré-milenismo, especialmente o pré-milenismo dispensacionalista, onde para cada dispensação há um tipo de salvação, uma visão muito intruncada, não é? Das últimas coisas, né? A gente tem que ter muito cuidado porque nessa visão Jesus Cristo vem inclusive duas vezes. Ele vem, eles escolhem os termos parousia e epifaneia, né? Em um ele aparece nas nuvens e a igreja é arrebatada e sobe e fica no céu por um período, depois volta e trava a batalha do Armagedon e aí ele volta uma segunda vez. Essa é uma visão que os pentecostais mais adotam. Há uma outra visão, que é a visão pós-milenista, a visão mais adotada, sobretudo, pelas correntes
neoliberais, pelas correntes de igrejas, vamos dizer assim, de cunho mais liberais, de teologia liberal, de teologia mais progressista, não é? E essas igrejas acham que a vinda de Jesus vai se dar depois do milênio. Todas as visões são baseadas nessa palavra milênio, que curiosamente isso aparece uma vez em Apocalipse. Não é uma linguagem que Paulo usa muito, que Pedro usou, que João usa sempre. Ele aparece uma única vez no livro de Apocalipse, né? Que se refere aos 1000 anos de paz. Os pós-milenistas, essa geralmente visão aceita pelos neo-ortodoxos ou pelos liberais, eles acreditam que Jesus vai vir depois destes 1000 anos de paz, de reino aqui na Terra, e que esses 1000 anos acontecem pela ação da igreja. A igreja vai ser tão forte, tão abençoadora, que vai propiciar esses 1000 anos de paz na Terra. Mas a outra visão, a visão amilenista, é a visão mais das igrejas históricas, conhecidas historicamente como igrejas tradicionais, como igrejas calvinistas, como igrejas protestantes. Elas acreditam não no milênio literal, mas no milênio cíclico que acontece várias vezes. Que Jesus vai voltar, sim, não é? Que Jesus vai levar o seu povo, a sua igreja, sim, mas que a linguagem apocalíptica ela é uma linguagem figurada e que muitas das coisas que se falam ali já foram inclusive cumpridas. Na verdade, Jadiel, quando o livro de Apocalipse foi escrito, o leitor original fazia um link imediato com as coisas que já existiam. Eles sabiam linkar com o imperador da época. Eles sabiam que havia uma ligação naquela linguagem de besta que emerge do mar, besta que vem da terra, anticristo, falso profeta, que cada uma dessas figuras diziam respeito a uma figura do império de então. Não havia um medo, um receio, porque havia um cumprimento já naqueles dias de muita coisa. Algumas coisas não, dizem que Apocalipse até o capítulo 20 já foi totalmente cumprido, mas que o grande retorno do rei, a grande vinda do Senhor Jesus vai se dar ainda, e diz a Escritura Sagrada que todo olho verá. A visão amilenista, a visão acreditada pela igreja presbiteriana e todas as igrejas reformadas que adotam essa posição escatológica, é que não há uma literalização dos fatos que se narram no Apocalipse, e que esse Apocalipse ele é cíclico. Muitas coisas já aconteceram várias vezes em várias gerações, a não ser a segunda e gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo. Portanto, que a igreja não deveria estar temerosa, não é, quando as coisas novas acontecem, que a igreja não deve temer, pelo contrário, deve amar a segunda vinda de Cristo. É o que Paulo ensina também. Paulo escreve 2 cartas aos Tessalonicenses. A primeira carta que ele escreve não é tanto entendida, e a igreja começa a vender suas propriedades e esperar o Senhor, e aquilo não acontece como eles imaginam. E aí ele escreve uma segunda carta dizendo: eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre os fatos da segunda vinda. Os elementos que dizem respeito à segunda vinda são muito pouco entendidos, por isso que Paulo diz que não queria que a igreja fosse ignorante, que ignorasse, que não tivesse gnoses, que não tivesse conhecimento daqueles fatos. Então, queridos, a segunda vinda de Cristo é certa, é verdadeira, mas os fatos que precedem são tanto quanto pouco entendidos. Alguns são cíclicos, aconteceram em gerações, vão acontecer, porque o que se diz na Escritura, quando Jesus fala lá em Mateus 24, né, sobre quando ele proclama ali, ele profere o sermão profético, né, que diz respeito à sua segunda vinda, ele diz que quando de sua segunda vinda os homens não estariam preparados, não saberiam, que naquela ocasião nem o Filho do Homem sabia. Ele se imprime a si mesmo um kenosis, um esvaziamento, para não saber
naquela época, enquanto aqui esteve, que dia ele viria. Então, a segunda vinda é comparada inclusive ao que aconteceu no dilúvio com Noé. Os homens não estavam preparados nem acreditando nas profecias de Noé e, despreparados, receberam o dilúvio. Assim também será a vinda do Filho do Homem, né? Diz o Senhor Jesus que a sua vinda será como um ladrão, que ninguém o aguarda, que ninguém espera. Ela acontecerá de surpresa. Essa segunda vinda é iminente. Ela também é imanente, porque o Senhor Jesus Cristo voltará em poder e grande glória e majestade. O que fica para nós é apenas a fé de que Jesus vai voltar de fato. O que a gente deve guardar é o que Paulo escreveu várias vezes, que a gente deve amar esta segunda vinda, que a gente deve aguardar com boa expectativa, com amor, não como escapismo, né? Como um livramento deste mundo mal, mas pelo contrário, o que a Bíblia oferece são as bodas de Canaã, uma festa de casamento, uma festa de celebração de alegria, um banquete de alegria pelo fato de Jesus ter voltado para arrebatar a sua igreja. Era a figura de linguagem que era usada, né? O noivo judeu, ele casava e passava os dias da festa, ele voltava para a casa do seu pai, a noiva voltava com a amiga das noivas cantando um cântico que era chamado heptalânio, e elas tinham que ter uma lamparina, né, para conduzi-las no caminho, e a noiva tinha que ficar vestida, ataviada, pronta para quando o noivo, na sua decisão, subisse no seu cavalo e fosse reclamar para si a noiva, né, que já lhe pertencia, ele já tinha despojado. Isso é um símbolo para a vinda de Cristo. A noiva, que é a igreja, deve estar sempre pronta, vestida, adornada, ataviada, preparada, porque ela não sabe quando Jesus virá, o seu noivo, né, vai vir buscá-la. Então, o que resta para nós é uma alegria, uma expectativa bendita, alegre, amorosa e um preparo, que a igreja esteja sempre preparada, sabe, ataviada, pronta, adornada, arrumada, porque Jesus de fato vai voltar. Nós não sabemos o dia ou a hora, não devemos estar nos preocupando em fazer as continhas, não é? Mas lembrar do que foi dito nos evangelhos, que todo olho verá. Quando Jesus é assunto aos céus, quando depois da sua morte e ressurreição ele é tomado entre as nuvens, é dito: o que é que vocês estão olhando para cima, varões galileus? Este Jesus que foi assunto, né? Que subiu entre vocês, ele mesmo voltará e todo olho verá. A vinda de Jesus será verdadeira, será corpórea, visível, consciente. A igreja deve então anunciar. Na Santa Ceia, que a gente chama a Eucaristia, a celebração eucarística, né, que vem da palavra dar graças, o que é dito por Jesus a Paulo, e Paulo repete, né, ele diz: olha, eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Aí ele faz o texto da instituição da Santa Ceia, mas ele diz assim, que nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. A tarefa da noiva de Cristo, da igreja, é pregar, é proclamar, é anunciar que Jesus veio, viveu entre nós, estabeleceu a sua igreja, o seu reino, que ele foi crucificado, que ele foi sepultado, que ele ressuscitou, e com a mesma convicção, a mesma certeza a gente deve pregar: ele vai voltar. Todo olho verá. A posição, se é a posição escatológica, né? Se é pré-milenismo, se é pós-milenismo, se é amilenismo, é o que menos importa. O que mais importa é a certeza da sua vinda. O que mais importa é que ele voltará. O que mais importa é que só subirá para o céu aqueles que compuserem, que fazem parte da igreja de Cristo. Por isso que a gente prega, por isso que a gente anuncia essa segunda vinda. E quando o Senhor Jesus Cristo vir, quando ele voltar, ele vai dizer o que Apocalipse 21 fala, né? Que já não haverá mais pranto, dor nem luto,
e qualquer injustiça vai acabar. Todos os reinos déspotas vão ser colocados por terra. E que Jesus vai voltar com justiça, justiça social, justiça espiritual, justiça divina, né? A justiça baseada no seu reino, não na nossa verdade, não na nossa visão, mas na visão do eterno. E que nós devemos estar preparados, porque ele vai vir. Nós vamos dar conta de como vivemos diante dele. Então, que a gente viva como essa noiva preparada, como essa noiva ataviada, mas não com medo, mas com expectativa doce, santa. Por isso que a expressão diz Maranata, a expressão da espera, historicamente da Igreja de Jesus é Maranata, ora vem Senhor Jesus. Né? Que o que nos una seja a certeza da sua vinda e da nossa partida com Ele, e não nas divisões, no pré-milenismo, no pós-milenismo ou no amilenismo. O que é importante de verdade é que Jesus voltará, que a sua palavra não mente, que ele virá nos buscar para estar com ele. Ele foi registrado em João 14 dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu voltar, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês estejam também. O fulcro da questão da segunda vinda é esse, que Jesus vai pôr fim ao nosso sofrimento. E aqui a gente vai estar na sua doce companhia por toda a eternidade. Onde ele estiver, nós estaremos com ele. É isso que a vinda de Jesus significa. Pouco importa quando é e como se dará. O que importa é que é verdadeiro, ele virá. E o que ele diz é que o nosso coração deve estar não conturbado, não apavorado, não com medo, atemorizado, não é? Mas que a gente seja consolado por isso, para que nosso coração tenha essa convicção de que ele vai vir e que ele vai pôr fim às nossas tragédias, aos nossos dramas, aos nossos sofrimentos, às nossas dores, aos nossos medos, essas coisas que acontecem nessa existência aqui e que tanto nos atordoa, que tanto nos atemorizam. Por isso ele diz: não se turbe o vosso coração, acredite em Deus, acredite em mim, Jesus disse. Então creia em Jesus e espere simplesmente a sua vinda. Ele vai voltar e nós estaremos com ele para sempre. Esse é o Evangelho, essa é a grande novidade. Jesus vai voltar. Que Deus abençoe a todos com essa certeza e que essa certeza traga paz, não coração conturbado, mas paz, mais alegria, mais leveza, convicção, esperança de que Jesus vai pôr fim a tudo aquilo que representa sofrimento nessa vida e nessa existência. Que Deus abençoe a cada ouvinte desta rádio, dessas redes sociais, do programa Pare e Pense, do Fala Jadiel, e que Deus esteja com cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus.